E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu sou o Wagner, você está no canal Tragicômico e já pode deixar o like porque o vídeo de hoje tá incrível. A gente vai rir de lacrola passando vergonha e dessa vez passando vergonha pro próprio público, não tinha como ser melhor. Acho que esse foi um dos maiores tiros que saiu pela culatra que eu já vi no Twitter, pelo menos. Bom, vamos direto falar o que aconteceu. Há um tempo atrás, eu fiz esse vídeo aqui onde eu escancarei, eu expus e critiquei essa dubladora americana que mudava diálogos de animes pra colocar militância woke. E ela mesma já admitiu isso e já mostrou ter muito orgulho de fazer isso. E mesmo quando ela foi criticada, ela não desceu do pedestal e falou que as pessoas estavam criticando elas, obviamente, era porque não gostavam de mulher, aquele papinho de sempre, enfim. E esse foi um caso tão flagrante de lacração, foi um caso onde estava tão óbvio que nem os lacradores conseguiram passar pano pra esse troço. Então o que aconteceu? Esse carente aqui, que tá sempre tentando conseguir a minha atenção, aí parabéns, finalmente conseguiu um pouquinho, ele decidiu só pegar a thumb e jogar pros lacradores dele no Twitter, que é uma coisa que eles fazem muito. Inclusive, eu já sei que eles fazem isso o tempo inteiro, e às vezes eu já faço título e thumb esperando que eles vão fazer isso. Porque assim, é conteúdo fácil, mano. Você consegue facilmente baitar essa galera. É só você colocar lacração no título ou na thumb que você sabe que os lacrola vão ficar em choque e vão compartilhar no Twitter falando: ai, tá vendo lacração nas coisas, sempre é a mesma coisa. Aí eles passam vergonha, viram conteúdo, passam mais vergonha. E nesse caso ele passou uma vergonha dobrada, porque nem o público dele comprou dessa vez. Então ele foi lá, jogou a thumb pensando: vou abalar, vai todo mundo criticar o cara. Ai, tá vendo lacração em anime, hahaha. O que ele não esperava é que nem a galera dele ia entrar na onda. O primeiro comentário que aparece aqui já é muito bom. O cara falou: foi mal, Mitch, mas o seu amigo é bem pior. E postou uma thumb do Load, onde ele falou: pô, vou ter que concordar. Personagens incels dos animes. Isso aqui que é um título bom. Isso aqui é um título, uma thumb bacana. Mas foi muito melhor do que isso, porque choveu comentário como esse aqui: eu odeio Wagner, mas a mina tava literalmente mudando trechos de outras obras na tradução. Que mais que nós temos aqui, ó? Eu acho Wagner meio que um maluco paranoico, mas não tem como achar que ela mudar toda a fala só por agenda tá certo. Outro aqui: eu odeio quando o Wagner tá certo. Esse cara aqui, que se não me engano já até tentou dar uma tretadinha comigo no Twitter, falou: nesse caso o Wagner tá certo mesmo, isso aqui é sacanagem. E postou um desses diálogos que foi alterado por essa mina aqui, né? Ela transformou um diálogo normal sobre roupas em um diálogo sobre patriarcado. A gente já vai ver a cena. Esse aqui é um ponto fora da curva, tá? Porque esse foi um dos idiotas que caiu no que o Lacrolinha quis fazer, jogando a minha thumb lá no Twitter. E aí ele entendeu que o meu problema era com dubladora mulher, pelo jeito. Mulher como dubladora. Claro que a desculpa é sempre o quê? É piada, é ironia. Mas o cara quis dar a entender, na sua piadoca, no seu deboche, que eu sou o quê? Machitos, né? Porque, nossa, não pode mais ter mulher dublando agora. Os malucos são doentes, né? Não tem como falar outra coisa. Imagina desconfiar, ainda que remotamente, pra fazer uma piadinha, que existe qualquer possibilidade de eu ter um problema com o fato de que mulheres dublam. Pra essa piada fazer um mínimo de sentido, pra ter um pouco de graça, em alguma parte do âmago dele ele deveria acreditar que eu queria que até personagens femininas fossem dublados por homens. Mas vamos seguir. Teve esse cara que até compartilhou a cena. Ele falou: eu não suporto Wagner e companhia. Mas infelizmente nesse vídeo eles pegaram um caso real de uma dubladora diretora de dublagem que foi desrespeitosa com os próprios fãs e que coloca uma adaptação peculiar nos animes. E aí compartilhou essa cena aqui, que na original em japonês o diálogo é o seguinte: e essa roupa aí? Então todo mundo sempre comentava algo sobre mim. Então eu tentei diminuir a exposição. O que você achou? Acho que você deveria mudar o seu corpo da próxima vez. Por quê? Porque ela é peituda, essa é a brincadeirinha. Então a piada no original é que não adianta ela colocar roupas mais justas e que mostram menos o corpo, sendo que ela tem um corpão, vai chamar atenção de qualquer maneira. Aí na versão alterada, a menina perguntou o que a outra achou das roupas e ela responde simplesmente: as exigências dessa sociedade patriarcal irritante estavam me dando nos nervos. Então eu decidi mudar de roupa. Uma mudança que é maior do que pode parecer, tá? Porque não é só colocar diálogo feminista numa obra ali do mais completo nada. Não, também desvirtua a personalidade dessa personagem, porque ela não é assim. Ela não é uma militante lacradora. Ela até é meio avoada, meio distraída, meio brincalhona, ela é leve, ela não leva as coisas pra esse lado. Então,
pra colocar ativismo na obra, ela aceita cagar completamente com a personalidade dessa personagem. A militância é muito mais importante do que a fidelidade. E a outra responde, dá uma semana que eles vão estar implorando pra você voltar a se vestir como antes, né? Com roupas mais provocativas, porque os homens são muito machitos. E esse comentário eu até respondi falando, ó, os anti-woke já chegaram num nível tão insuportável que não se pode mais nem falar de uma lacração óbvia dessas sem eles reclamarem. Cara, vocês se ligaram nisso? Porque já tem aquele papo de os anti-woke são chatos, eles veem lacração em tudo. Quando você critica um caso tão claro que até os próprios lacradores estão falando, cara, mas aí não tem como negar a lacração mesmo. Até esse caso vai ter os anti-woke que vão lá encher o saco. Falando, tá vendo lacração em tudo. É só uma dubladora, uma diretora de dublagem que tá mudando o diálogo pra colocar feminismo onde não tem. E você tá aí falando que tem lacração? Pelo amor de Deus. Meu Deus do céu. Como eu falei, né? A crítica ficou tão ridícula que todo mundo percebeu. Aqui um usuário falou, um cara que viu o vídeo, caramba, que bando de arrombado, mudando as coisas da obra original pra colocar uma ideologia nada a ver. O imbecil que só olha a thumb, ai, de novo Wagner falando da lactação. Não tem melhor resumo que esse pra descrever os comentários dessa publicação. Porque, como eu falei, nem os lacrola estavam caindo nessa, mano. Até os lacrola perceberam que isso aqui é um caso flagrante de lacração que não tem como relativizar. A gente já vai continuar com o conteúdo do vídeo, deixa só eu passar um recadinho primeiro. Você provavelmente já sabe como é difícil conseguir patrocínio falando aquelas verdades inconvenientes que os canceladores detestam escutar. E é justamente por isso que a iniciativa Método B-Way do professor Jonas Bressan é tão importante para os criadores de conteúdo cancelados. Ele reuniu um timaço de influenciadores que não tem medo de bater de frente com a agenda woke e decidiu apostar nessa galera, fazendo o que poucas empresas têm coragem de fazer. Ele comprou a briga contra a cultura do cancelamento. Mas é claro que existe um limite do quanto o Jonas consegue fazer sozinho. Justamente por isso é muito importante contar também com a sua ajuda. Para a parceria continuar, a gente precisa de cada vez mais pessoas aprendendo a falar inglês com o método B-Way. E vamos combinar que eu nem preciso explicar o quão importante é você aprender inglês. Todo mundo já sabe disso. Só que agora você tem mais um ótimo motivo para investir na sua educação. Porque além de aprender inglês, você também vai se juntar aos canais cancelados nessa batalha contra o politicamente correto. Então utiliza o link que tá ali na descrição do vídeo para garantir R$200 de desconto. Isso realmente vai fazer a diferença. Tô contando com o seu apoio. Pode ter certeza de que juntos a gente consegue virar esse jogo. Agora sim, obrigado pela atenção, vamos voltar pro tema do vídeo. Uma outra pessoa fez essa imagem. No vídeo eu falo, dubladores estão modificando falas de animes para favorecer pauta feminista, e isso é errado e devemos respeitar a obra original. O que o Lacrola entende? Ih, olha lá o cara, ele é machista. Essa é a profundidade dos argumentos dessa galera. Homem desconstruído é uma merda. E o pessoal começou a se divertir, né? Até os seguidores do maluco estão discordando dele. KKKKK. Aqui tá um exemplo de tiro que saiu pela culatra. E um belíssimo exemplo. Então, crianças, o que aprendemos hoje é que a maioria dos haters do Wagner não assistem. Eles só tiram print da thumb pra vir lacrar no X. Esse se passou tanto que os próprios haters do Wagner vieram defendê-lo. Então, pros haters eu digo, isso é muito comum de acontecer. Só que esse caso foi muito escrachado. Mas é isso que essa gente faz. Só posta thumb e vem falar merda dele ignorando o conteúdo. E se você tá falando, mas dessa vez o Wagner tá certo, dessa vez não. Sempre esteve. Mas vocês só assistem ele pela thumb. Olha, eu não poderia dizer melhor. Esse não é só um caso que, dessa vez eu tava certo e a lacração é muito flagrante. Eu acho que o principal ponto que fez até os lacradores me defenderem nessa situação é que dessa vez é um caso que eles conheciam. Eles simplesmente sabiam do que eu tava falando dessa vez. Das outras vezes eles me atacam sem nem saber do que eu tô falando. Eles só olham o título e a thumb e vão lá reclamar porque eles não sabem nada sobre o conteúdo. E dessa vez, mesmo sem me assistir, eles já sabiam dessa polêmica. Porque foi uma polêmica que furou bolhas. Então a diferença, na verdade, é essa. Não é que dessa vez eu defendi uma coisa que fazia sentido, que estava certo. É que dessa vez, eles sabiam o que eu estava falando. Só isso. Se eles também soubessem das outras vezes, eles concordariam mais vezes. Mesmo contra a vontade. E aí eu tive que falar, né? O maluco lançou a clássica... Vou jogar só a thumb pros meus lacrolas pra eles xingarem o cara que eu não gosto, só que esse caso é famoso entre a bolha otaku. Então, como dessa vez os lacrolas sabem do que eu tô falando, até eles estão concordando comigo. O que obviamente só reforça o ponto de que 99% das vezes que alguém me critica nessa rede social é porque nunca parou pra escutar um único argumento meu. É ódio por osmose. Eles ficam perto de outras pessoas que também me odeiam sem saber o motivo e apenas ficam repetindo tudo. Então esse foi o caso da lacração tão escrachada que nem mesmo os lacrolas foram capazes de passar pano dessa vez. Fala aí, foi engraçado ver esse carente passando vergonha até pro próprio público, né? Então, deixa aquele like como eu falei no começo, dá uma olhada nos links da descrição, passa o vídeo adiante, se inscreve se ainda não for inscrito. Muito obrigado pela audiência e até o próximo vídeo. Valeu! Não querem escutar, não sabem conversar.